Olá, Mariana. Bom dia. Bom dia, Thaís. Sejam bem-vindas ao primeiro GIETRA de 2022. Dentro de alguns minutos, nós vamos começar a palestra oficialmente. Então, tomem os seus assentos, fiquem bem confortáveis, peguem água, chá, café. Logo mais a gente começa. Bom dia, Sueli. Bom dia, Maria. Bom dia, Camila. Camila, perdão. Sejam bem-vindas. Como de costume, a gente espera, né, 1 ou 2 minutos até que todas as pessoas inscritas entrem na sala, tá bom? Então, só mais alguns minutinhos, por favor. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Tracy. Que bom tê-los aqui neste evento. Bom, já se passaram 2 minutos, né, do horário oficial de início do GIETRA, então eu vou agora declarar aberta a primeira palestra de 2022 do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos do Direito Trabalhista. É a primeira realização, o primeiro evento online, e ainda, né, estimulado ou motivado pelo distanciamento social. Nesse sentido, eu acho importante avisá-los que a partir de abril, precisamente no dia 20 de abril, nós faremos o nosso primeiro evento presencial, justamente pelo grupo de direito trabalhista. Tá? Informações adicionais serão divulgadas em um momento oportuno. Bom, a primeira palestra do ano do GIETRA traz como tema Mulher e Trabalho, Conquistas e Abismo. Aproveitando o dia 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher, e o Mês da Mulher, dentro do qual são realizadas muitos eventos, né, de reflexão sobre o tema mulher, seu papel, seus direitos, conquistas e o que mais pode ser aperfeiçoado nesse contexto. Bom, a palestra será ministrada pela Roberta Abage Santiago Sarmento. Ela é advogada, com formação pela Tuiuti, do Paraná, possui pós-graduação em Direito do Trabalho pela Unicuritiba, é especialista em Direito Processual do Trabalho e atua como presidente da Associação de Advogados Trabalhistas do Paraná. É secretária adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, na gestão de 2022 a 2024. O nosso moderador de hoje é o coordenador do GIETRA, Alexandre Euclides Rocha, advogado, bacharel em Direito pela PUC, mestre em Direito também pela PUC e professor da pós-graduação de Direito Empresarial na Unicuritiba, sendo membro da Comissão de Estágio e Exame da Ordem da OAB e também coordenador do GIETRA. Durante a palestra, nós pedimos que vocês interajam com a palestrante por meio do Q&A, Question and Answer, aquele balãozinho com perguntas e respostas que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom. O moderador fará a leitura das perguntas e a nossa palestrante as responderá. Caso alguma pergunta não seja respondida durante a palestra, a palestrante gentilmente as responderá por e-mail, né, a cada uma das pessoas que fizerem as perguntas. Bom, como de costume, nós agradecemos aos nossos patrocinadores Masters no ano de 2022, que são a Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch e o Grupo Servopa. E também agradecemos aos patrocinadores do GIETRA, que são a Rocha Advogados Associados e a Chaptecor. Prestados os agradecimentos, eu passo a palavra agora ao nosso moderador, Alexandre Rocha, para que faça a abertura e introdução ao tema. Alexandre, a palavra é tua. Bom evento a todos. Obrigado, Augusto. Bom dia a todos e a todas participantes. Bom dia, doutora Roberta. É um grande prazer tê-la aqui no nosso grupo, nosso GIETRA, Grupo de Intercâmbio de Experiências Trabalhistas. Nesse mês de março, né, acho que tem essa importância, né, de ser um mês para justamente
a gente poder fazer aí reflexões a respeito da mulher e, no nosso caso aqui, então, da mulher e no mercado de trabalho, né, e as relações de trabalho. Sem dúvida, é um tema sempre importante, né, sempre válido para a gente trazer. Como a gente conversou já, é um tema que está em evolução, né, o tempo todo, mas sem dúvida, né, como a gente colocou, e você colocou no título, existem conquistas, mas também existem grandes desafios que a mulher vem enfrentando, né, no dia a dia, com cada nova realidade, né, que o mundo nos apresenta. E a gente gostaria, então, de ouvir você, que sem dúvida é uma mulher que representa as mulheres, né, representa as advogadas, né, tanto na Associação de Advogados Trabalhistas quanto lá na OAB. Então, sem dúvida, era uma pessoa indicada para vir hoje e trazer essa reflexão, trazer aí suas opiniões a respeito da mulher e o mercado de trabalho. Roberta, com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Obrigada, Augusto. Obrigada, doutor Alexandre Rocha, a quem eu considero um excelente profissional, que respeito muito e, além de tudo isso, um grande amigo. Agradeço à Câmara Brasil-Alemanha pelo convite para trazer essa reflexão a nós mulheres, mas antes disso, não posso deixar de parabenizar a todas as mulheres que estão nos acompanhando, as que não estão, mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres sensíveis, mulheres independentes e que possuem um amor incondicional. Vamos iniciar os trabalhos, quero trazer algumas reflexões para todos, fiquem à vontade para fazer questionamentos. Se eu puder ir respondendo no decorrer da minha explanação, eu vou respondendo, caso contrário, como bem já esclareceu o Augusto, posso responder via e-mail posteriormente. Bom, eu vou trazer para vocês aqui um slide que vai nos auxiliar, até porque, como temos muitos dados, eu não quero que ao final da minha explanação vocês digam que foi muito chato e muito maçante. Mulher no mercado de trabalho. Mulher e trabalho, conquistas e abismos. Na década de 70, início da terceira revolução industrial, começo das tecnologias digitais, as mulheres casadas iniciaram a saída do lar para os escritórios. As faculdades começaram a permitir que estudassem e ingressassem em profissões antes das reservadas aos homens. O salário, ainda baixo, melhorou, cerca de 60% do salário médio masculino, pois um censo realizado nos Estados Unidos no final do século XX comprovou que as mulheres ganhavam, normalmente, 1/3 dos colegas homens. Os movimentos feministas de mulheres foram protagonistas no impulsionamento e formulação de políticas públicas para o combate à violência contra a mulher, em um percurso de até o ano 2000. A legislação teve seu ponto alto na criação da Lei Maria da Penha, resultante da incidência dos movimentos organizados nos anos 2000. A Constituição Federal de 1988 trouxe o princípio constitucional da igualdade. Em seu artigo 5º, inciso 1, tratando da igualdade entre os sexos. A Assembleia Constituinte foi composta por 559 parlamentares, entre 487 deputados e 72 senadores, dos quais apenas 26 eram mulheres deputadas e nenhuma senadora. E aí eu aproveito para contar para vocês uma conversa que eu tive com uma colega na semana passada, justamente no Dia da Mulher. Ela falou assim: Roberta, quando eu ingressei a trabalhar num banco, era eu e mais 2 colegas mulheres que trabalhávamos nesse banco, o restante eram só homens. E perto do banco tinham inúmeros restaurantes, porém, na hora do almoço, nós almoçávamos no refeitório, porque nós não podíamos sair do banco para almoçar fora, porque não era adequado. Teve um dia que ela estava cansada de almoçar naquele refeitório. E ela falou assim: eu vou almoçar no restaurante próximo. E assim ela fez. Saiu do banco, chegou no restaurante mais próximo, que lá só tinham homens, sentou e almoçou. Ela falou que quando ela retornou ao banco,
o sentimento de liberdade que trouxe ela foi tão grande, mas tão grande, que ela, dali para frente, ela teve certeza de que sim, ela teria que lutar mais pelos direitos e liberdades dela. As outras duas colegas dela continuaram fazendo suas refeições no refeitório, e ela não mais. Vamos passar para a década de 90. Brasil na década de 90. Em que pese o número de mulheres trabalhando fora de casa já estivesse em ascensão antes dos anos 90, foi nessa década em que houve uma verdadeira elevação da força de trabalho feminino, aumentando tanto o número de trabalhadoras quanto o número de mulheres em cargos de gerência. Em 1991, a renda média das brasileiras correspondia a 66% do rendimento masculino. Em 2000, das 10,1 milhões de vagas de trabalho abertas entre 1989 e 1999, quase 7 milhões acabaram preenchidas por mulheres. Os fatores mais relevantes para o aumento da mulher no mercado de trabalho nos anos 90 foram evolução cultural, mudança do papel social das mulheres, deixando de serem apenas donas de casa, desenvolvimento econômico, aumento do mercado de trabalho, aumento de escolaridade, queda da taxa de fecundidade, com a redução do número de filhos, diminui o tempo despendido para a educação e criação deles. Aqui eu trago uma tabela que mostra sobre o aumento do número de mulheres economicamente ativas. Bom, em 1950, o percentual de homens economicamente ativos era de 80,8%, de mulheres 13,6%. Já no ano de 2010, o percentual masculino foi de 67,1% e de mulheres aumentou para 48,9%. Por quê? Por que essa mudança? Por que essa alteração? Porque foi necessário um complemento de renda. As mulheres passaram a complementar a renda familiar. Ocorreram mudanças na identidade feminina e nas relações familiares, sendo que as mulheres casadas passaram a procurar cada vez mais o mercado de trabalho. Menor número de filhos e, novamente, aumento da escolaridade. O Brasil hoje. Estudo do IBGE, de março de 2021, concluiu que a participação das mulheres no mercado de trabalho teve o 5º ano de alta, mas remuneração seguia menor que dos homens. O levantamento mostrou que a taxa de participação das mulheres na força de trabalho aumentou em 2,9% próximo passado em 8 anos, enquanto a dos homens caiu 1% próximo passado no mesmo período. A remuneração do trabalho para elas era, em média, 22% menor que a deles, e essa diferença chegou a 38% em cargos gerenciais. Levantamento divulgado pelo IBGE revela que 54,5% das mulheres com 15 anos ou mais integravam a força de trabalho no país em 2019. Entre os homens, esse percentual foi de 73,7%. Outra dificuldade relevante que as mulheres enfrentam para a inserção no mercado de trabalho, faixa etária de 25 e 49 anos, é a presença de crianças com até 3 anos de idade vivendo no domicílio. O nível de ocupação entre as mulheres que têm filhos dessa idade é de 54,6%, abaixo dos 67,2% daquelas que não têm. A situação é exatamente oposta entre os homens. Aqueles que vivem com crianças até 7 anos registraram um nível de ocupação de 89,2%, superior aos 83,4% dos que não têm filhos nessa idade. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, no dia 8 de março do corrente ano, Dia Internacional da Mulher, apontou que, desde 2012, a taxa de desemprego das mulheres é superior à dos homens. De acordo com o levantamento, o índice de desempregadas era de 16,45% em 2021, o equivalente a mais de 7,5 milhões de mulheres. No total, o índice médio anual de desemprego na economia foi de 13,20% em 2021. Segundo a FGV, entre os anos de 2014 e 2019, a taxa de participação feminina no mercado de trabalho cresceu continuamente e atingiu 54,34% em 2019. Em 2020, com a pandemia, o índice recuou para 49,45%,
e ficou inferior ao início da série histórica, em 2012, que registrou 51,58%. Em 2021, houve uma leve melhora para 51,56%. Os números são, ao menos, 20% inferiores aos dos homens. Em 2012, eles tinham 74,51% de participação. Em 2020, esse índice era de 69,78% e aumentou para 71,64% em 2021. Essa pesquisa expõe a disparidade de gênero que ocorre a partir de fatos históricos. Os números apontados durante a pandemia comprovam que a taxa de melhoria da inserção feminina no mercado de trabalho recuou para patamares equivalentes aos reportados em 2012. Todos foram afetados com isolamento e pandemia, mas as mulheres muito mais. Porém, elas tiveram uma grande participação no combate ao coronavírus. Aqui eu trago para vocês um gráfico que mostra que em todo o mundo elas fizeram parte de 70% dos trabalhadores de saúde e 85% dos enfermeiros e parteiros. No Brasil, elas fizeram parte de 85% da enfermagem, 45,6% dos médicos e 85% dos cuidadores de idosos. Os planos de saúde possuem uma grande representatividade de mulheres, cerca de 76% do quadro de empregados. A Alemanha hoje, cerca de 42 milhões de mulheres vivem na Alemanha, 1 milhão mais do que homens. Enquanto os homens vivem até uma idade média de 78,6 anos, a expectativa de vida da mulher é de aproximadamente 83,4 anos. As mulheres na Alemanha são muito instruídas. Mais da metade dos graduados do ensino médio, cerca de 50% dos graduados universitários e cerca de 45% dos doutorandos são do sexo feminino. A Alemanha tem o gabinete mais feminino até agora. América Latina hoje. A taxa de participação laboral feminina na América Latina e no Caribe está estagnada em torno de 53% e persistem as diferenças de gênero no mercado de trabalho, segundo um relatório divulgado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, em março de 2017. 78,1% das mulheres que trabalham estão em setores que a CEPAL define como empregos de baixa produtividade. O que significa remunerações mais baixas, menos cobertura de seguridade social e pouco contato com tecnologias e inovação. Apesar da maior participação da mulher na população economicamente ativa, sua ocupação continua fortemente concentrada em 4 atividades econômicas: manufatura, serviços financeiros, comércio e outros serviços. Esses outros serviços estão compreendidos entre as ocupações vinculadas à ocupação, à saúde e ao emprego doméstico, tradicionalmente desempenhado pelas mulheres. As taxas de desemprego feminino e masculino variam nos países da região, mas a lacuna de gênero sempre é favorável aos homens, exceto no México, onde o desemprego dos homens supera o das mulheres em 0,1%, segundo o relatório. Ainda no que se refere ao mercado de trabalho, destaca-se o fato do desemprego afetar mais as mulheres do que os homens, acompanhando a tendência observada em países situados em outras regiões do globo. Aqui eu trago um trabalho na América Latina e no Caribe, um gráfico que diz que em 1950, o percentual de mulheres que trabalhavam era 18,2%, enquanto de homens, 81%. Já de 2010 a 2018, o percentual de mulheres passou a ser de 55,9% e de homens, 77,7%. A proporção de mulheres em conselhos diretores das 100 maiores empresas da América Latina é de 7,3%. Somente isso. Isso deixa a região na frente apenas do Oriente Médio, na quantidade de mulheres que ocupam essas posições. E nos últimos 11 anos, esse percentual aumentou somente 2,2%. Um levantamento da consultoria internacional MSCI mostra que, em ao menos 6 dos maiores países do continente, Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México e Peru,
A presença de mulheres nesses cargos, inclusive, caiu entre 2015 e 2018. Os executivos criam relacionamentos em lugares como clubes de golfe, espaços que ainda são muito masculinos. Além disso, ainda se espera que as mulheres abandonem as carreiras ou fiquem para trás depois de terem filhos. Causas e efeitos da diferença de gênero no ambiente de trabalho. 1. O nível de escolaridade é um fator que contribui para que tenha diferença entre os gêneros no ambiente de trabalho. As novas regras no ambiente de trabalho requerem mais qualificação do que quem foi empregado, e a maior parte das mulheres não tem um nível de escolaridade tão alto como os homens. Em um ranking das profissões que têm salários mais altos e porcentagem de homens e mulheres inseridos em cada uma delas, as mulheres se destacam apenas no primeiro lugar do ranking. Em primeiro lugar, entre os médicos, elas representam 51,1%, e o salário médio é de R$ 16.341. Em segundo lugar, vem os diretores e gerentes gerais, apenas 23% são mulheres. A média de salário é de R$ 15.968. Entre os oficiais das Forças Armadas, terceiro lugar no ranking, apenas 18,3% são do sexo feminino. A média de salário é de R$ 12.657. Entre os técnicos e controladores da navegação marítima e aeronáutica, 10º lugar no ranking, apenas 1,2% são mulheres, e o salário médio é de R$ 9.000. 2. As mulheres continuam sofrendo abusos, assédios morais e sexuais no ambiente de trabalho. Segundo a agência Patrícia Galvão, em 2020, cerca de 40% das mulheres já foram xingadas ou ouviram gritos em ambiente de trabalho, contra apenas 13% dos homens. Pesquisa elaborada pela consultoria de inovação social Think, EVA, em parceria com a rede social LinkedIn, mostra que cerca de 50% das mulheres afirmam ter sofrido assédio no trabalho. Porém, só 5% denunciaram seu agressor. Políticas e programas adotados para a equidade de gênero. Uma política de inclusão e diversidade garante que as pessoas se sintam acolhidas, reconhecidas pelas suas qualidades, bem como desempenho, além de trazer para a empresa maior inovação e retenção de talentos. Segundo uma pesquisa da Harvard Business Review, empresas que trabalham com programas de diversidade têm 45% de chances a mais de aumentar a participação do mercado. Assim, um compliance voltado à diversidade e inclusão, com projetos para equidade de gênero, direciona empresas a refletirem em ajustarem, quando preciso, a própria estrutura organizacional e, com isso, a forma como as pessoas devem agir em um ambiente ético, justo e igualitário, oferecendo às mulheres um ambiente seguro, sem discriminação e com políticas firmes anti-assédio. Avanços tecnológicos e inclusão do trabalho feminino. O avanço da tecnologia ajudou em muito a suprir a diferença da força física entre a mulher e o homem no mercado de trabalho. Atividades que antes só poderiam ser executadas por homens em razão da força exigida, hoje já são executadas por mulheres. O exemplo prático é a fábrica da Volvo do Brasil, situada na cidade de Curitiba hoje. Eles possuem 22% de mulheres trabalhando no chão de fábrica e planejam chegar em 35% até o ano de 2030. Mudança cultural, legal e jurisprudencial. Não se pode negar que os homens de hoje ajudam mais com as tarefas de casa, sendo que alguns as assumem até por completo. O Estatuto da Mulher Casada, de 27 de agosto de 1962, alterou vários artigos do Código Civil. Determinou que durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, exercendo o marido com a colaboração da mulher. Permitiu que mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar. Em 1974, foi aprovada a Lei da Igualdade de Oportunidade de Crédito, para que clientes não fossem mais discriminadas, baseadas puramente no gênero, possibilitando que mulheres pudessem adquirir cartão de crédito sem a necessidade do homem para assinar o contrato.
Constituição Federal de 1988 mudou o paradigma de desigualdade existente no Código Civil com a afirmação de que homens e mulheres têm os mesmos direitos na constância da sociedade conjugal. Código Civil de 2002. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão ou a interesse particular relevante. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos. Alteração nas decisões dos tribunais com leis posteriores ao Código Civil de 2002. A guarda dos filhos, que historicamente sempre foi concedida à mãe, a partir da lei que estabeleceu a obrigatoriedade da fixação da guarda compartilhada em 2014, vem sendo deferida para ambos os pais. Os alimentos vitalícios fixados em prol da ex-mulher que não exercia a função de trabalho passaram a ser exceção e concedidos em raríssimos casos. Lembrando novamente da criação da Lei Maria da Penha, resultante dos movimentos organizados nos anos 2000. E aí eu trago para vocês algumas curiosidades. Nascida na Alemanha em 17 de maio de 1985, com apenas 36 anos, Kathleen Kruger é a gerente da equipe do Bayern de Munique. Kathleen é a única mulher que ocupa o cargo de gerente geral de toda a Bundesliga, primeira divisão alemã de futebol. Ela é um elo fundamental entre os atletas e a diretoria do clube. Os jogadores do Bayern falam que Krieger é quem mantém a equipe unida, não importa que problemas possam encontrar. 5 seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil hoje estão sendo presididas por mulheres, em 2022 e 2024, sendo que uma delas é a doutora Marilena Indira Winker, da Seccional do Paraná. De 61 tribunais brasileiros, 18 são presididos por mulheres, sendo uma delas a desembargadora Ana Carolina Zaina, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. O Brasil possui indicadores baixos de mulheres atuantes no Supremo Tribunal Federal. Enquanto a média global de participação feminina nas Supremas Cortes é de 26%, o país tem uma taxa de apenas 11,1%. Apenas 3 mulheres nomeadas em toda a história. Assim, Alexandre, com esses dados que eu trouxe aqui no nosso slide, dá para nós termos uma ideia da evolução da mulher no mercado de trabalho já desde a década de 70, a passos bem lentos, diga-se de passagem. E aí, eu queria contar-lhes uma história para fazermos uma reflexão. No sábado, ligou-me um colega que me pedindo um conselho a respeito de um problema que eu estava passando. Roberta, eu fui designado para tocar um projeto muito grande na empresa e foi me proporcionado o auxílio de 10 pessoas nesse projeto. E essas 10 pessoas tiveram que passar por um processo seletivo. De 10 vagas, eu tinha 50 pessoas participando. Dessas 50 pessoas, 35 mulheres, restante homens. Só que no processo seletivo, aconteceu que apenas 3 mulheres passaram por ele. E os demais foram homens. E aí ele falou, o que eu vou fazer? Aí eu falei, Marcelo, como que você vai fazer? Você vai contar com o auxílio de quem passou no seu processo seletivo. E ele falou assim, eu não posso. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu serei criticado. Eu serei criticado pelos meus colegas de trabalho e eu serei criticado pela minha diretoria, porque eu terei mais homens do que mulheres. E essa é a minha reflexão. Muito interessante, Roberta, muito interessante.
É o que a gente conversou um pouquinho antes, né? A gente, nesses últimos 50 anos, vem passando por uma revolução social, né? E que drasticamente envolve a mudança do papel da mulher na sociedade, né? Essa inserção da mulher, né, em outros campos, né? Que não dentro do lar e em casa, cuidando dos filhos e do marido, que era o papel lá há 50, 60 anos atrás da mulher, né? Isso realmente vem se transformando muito lenta e gradativamente, como você muito bem colocou, né? Essa mudança, acho que ela talvez leve um pouco mais de tempo do que aquilo que a gente gostaria. Mas ela vem acontecendo, né? Existem vários indicadores, como você mesmo mostrou nos gráficos, embora lentos, de um avanço da mulher, né? No mercado de trabalho em especial. E dessa mudança da consciência, né? Especialmente e dos homens também, né? Há necessidade dessa alteração, dessa mudança da consciência dos homens, né? Porque a gente obviamente viveu aí numa sociedade e ainda vive, vamos, né, ser francos, né, numa sociedade machista, mas que gradativamente vem se alterando, né? Isso é bacana, né? A gente conversando aí vendo as novas gerações, né? Elas já começam a ter essa visão muito mais clara, né, da igualdade de gênero, né? Isso é muito mais tranquilo e transparente para eles do que naturalmente foram para as gerações anteriores, né? Então, na minha visão, as coisas vão continuar evoluindo, né? E você bem trouxe ali alguns dados sobre a pandemia, né? A pandemia mexeu com esse cenário, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais isso, né? Por que a pandemia influenciou tão diretamente no trabalho da mulher? Por que os dados estatísticos se alteraram, né? Essa questão tão recente aí, que a gente ainda está vivendo, né? A gente está num processo aí de retorno às atividades presenciais, né? Então, dentro das empresas, está acontecendo exatamente agora, né? Então, o que você vislumbrou desse período aí? Alexandre, veja, o que acabou acontecendo? As crianças ficaram sem escola. As mulheres ainda são consideradas as responsáveis pelos filhos, né? Em que pese ainda não seja uma visão totalitária. Eu, na minha casa, por exemplo, tenho muita ajuda do meu marido, mas nem todos os lares são assim, né? Mas por quê? Porque a mulher ainda exerce um cargo de remuneração menor do que o do homem. Então, se for para alguém parar de trabalhar para cuidar dos filhos, esse alguém é mulher, seja culturalmente ou seja pelo próprio cargo e remuneração que ela recebe, porque ainda é mais baixo do que o do homem. São raras as exceções, temos exceções em todos os casos, isso é claro, é lógico, mas é raro, é muito raro uma mulher ganhar mais, ter um cargo superior ao do seu marido ou do pai dos seus filhos. Então, o que a pandemia trouxe? A pandemia trouxe as crianças novamente para casa, sem escola, aulas online, mas que precisava ter o acompanhamento da mãe, senão as crianças não acompanhavam, ou do pai, mas acabou que muitas mulheres acabaram pedindo demissão porque se tivesse que optar entre o trabalho do marido ou do pai das crianças ou do seu trabalho, tinha que se optar pelo do homem, porque o homem exercia um cargo melhor e recebia, consequentemente, uma remuneração maior. Foi isso que aconteceu, por isso o índice de desemprego das mulheres aumentou na pandemia. E como eu bem falei, os fatos históricos sempre acabam trazendo esse prejuízo profissional para as mulheres, infelizmente. Entendo perfeitamente. Concordo com você, acho que isso ficou muito claro, né? Claro que, como você mesmo disse, existem várias realidades, né? Eu vi, por exemplo, mulheres que ficaram, enfim, bem e conseguiram se adaptar bem à realidade do home office, né? Mas é evidente que uma boa parte delas não tem essa oportunidade por todas as obrigações que você mesmo retratou, de casa, né? De filhos, do próprio marido, enfim, né? As realidades são muito distintas, né? Você sabe que eu também vi um dado interessante ali que você colocou, que são dos cargos mais altos de gestão, né? Que as mulheres têm aí uma dificuldade
né, isso aí, estatisticamente comprovado que elas têm uma dificuldade maior de chegar a esses cargos. Você sabe que a gente fez um evento sobre o trabalho da mulher, acho que faz uns 8 anos aqui no GETRA, e eu ouvi lá da palestrante e de algumas mulheres que participaram uma expressão que eu não esqueci até hoje, me marcou bastante, que é o telhado de vidro, né, ou teto de vidro, que eu achei muito interessante, que elas diziam assim, olha, não se expressa, obviamente, isso de maneira alguma em nenhuma das organizações, mas a mulher, ela chega só até determinado patamar, ou seja, existe um teto de vidro que barra, né, vamos dizer assim, a progressão da carreira da mulher aos cargos mais elevados dentro de boa parte das empresas, claro que não de todas, né, essas realidades também são muito distintas, né, mas o que você acha disso? É esse o cenário, é essa a realidade? A verdade mesmo, Alexandre, é que os homens têm muita resistência por serem incomodados por mulheres, culturalmente. Essa é a realidade. Eu brinco que eu aposto muito na geração Z, dos nascidos entre 1995 e 2010, porque eles já têm uma cultura diferente, eles já nasceram com uma cultura diferente na escola, do respeito dos colegas, com as amigas, de igual para igual. Eu até brinco aqui no meu escritório, que talvez eu não seja geração Z, mas eu sempre falo, gente, eu sou menina, porque é tanto convívio, tanto tempo, que a gente acaba realmente, né, tratando de igual para igual. Mas é uma exceção. E assim, como eu relatei no início da minha explanação a história da minha colega no banco, tem mulheres que têm a força e a coragem de se impor, né, perante a situação e encarar. Agora, tem mulheres que ainda se sentem coagidas pelo homem, né? Esses dias eu estava conversando num grupo de amigas, veio essa situação de mulheres assediadas e tudo mais, e aí uma amiga minha falou, Beta, mas veja, você tem que avaliar que nem toda mulher tem, por exemplo, o seu perfil, a sua personalidade. Por quê? Porque lá atrás ela veio de um pai autoritário, ela viu a mãe sendo comandada pelo pai, ela comandada. Então, são muitas questões em que, às vezes, a própria mulher, na hora que ela está numa ascensão profissional, ela mesma breca, porque ela já não se sente mais segura, né, para se propor a um cargo maior, para concorrer a um cargo maior. E a resistência masculina ainda existe, por ser comandado por uma mulher, isso ainda existe. O machismo ainda existe, o machismo ainda é forte. Mas, como eu bem falei, eu ainda tenho uma esperança muito grande na geração nova, nessa geração Z, porque eles já estão sendo criados de forma diferente, já foram sendo criados de forma diferente. Então, aí eu tenho. Então, eu acredito que essa seja, assim, a principal razão para que elas não consigam mais subir de um certo patamar na ascensão profissional. Concordo com você. Enfim, eu concordo e acho que é exatamente isso, né? A gente, para as coisas acontecerem, a gente precisa dessa mudança de consciência, né? É uma mudança social, efetivamente, né? Enquanto a gente vê, como você falou, a mulher sendo criada num ambiente machista, ela acaba absorvendo isso, né? Naturalmente. Aliás, eu até brinco, eu conheci algumas mulheres que eram mais machistas do que alguns homens, do que muitos homens, né? A minha mãe é assim. Então, exato, porque, claro, foi criada dentro desse conceito, dessa cultura e absorve, né? E é isso que você fala das novas gerações, é muito bacana, porque elas estão sendo, né, criadas com uma visão muito mais ampla de mundo, de pessoas, de igualdade, de gênero, de tudo, né? Isso, sem dúvida nenhuma, lá na frente vai repercutir a favor, né, dessa igualdade e, claro, também no mercado de trabalho das mulheres. A Camila Bispo faz aqui uma consideração muito interessante, Roberto, eu vou ler bem rapidinho aqui e vou te fazer um questionamento. Ela coloca aqui o seguinte, que além das questões abordadas aqui da remuneração pela CLT, né, ela diz que o pai tem pouca flexibilidade de ausência para compromisso com os filhos, né, isso obviamente previsto na lei, né,
Então, os cargos, né, a carga das mulheres fica com a responsabilidade massiva sobre os filhos, né? E a própria legislação, ela, de certa forma, ela traduz isso, né? Ela dá muito pouca importância ao pai, né, do ponto de vista de ele ter a disponibilidade, por exemplo, de acompanhar filhos em consultas, né? A própria licença paternidade, né, é muito menor do que ele, claro que existe toda a questão fisiológica, mas o pai naturalmente e com certeza poderia participar muito mais, né, se ele tivesse uma previsão legal um pouco mais igualitária, né? E aí eu vejo, eu queria, a pergunta que eu ia te fazer, essa é a consideração dela, né, que a gente precisa, então, tá muito distoante da sociedade atual, essa sociedade igualitária, essas previsões legais. E aí a pergunta que eu te faço, a previsão legal, né, que ela acaba, de certa forma, né, jogando toda essa responsabilidade sobre a mulher, não acaba gerando também a própria discriminação em relação ao trabalho feminino, né, nas empresas em geral, porque aí, será que aí não valeria a pena a gente pensar nessa igualdade também, de jogar mais responsabilidade para o homem, o que, de certa forma, né, os dois com direitos mais aproximados, diminuiria essa discriminação em relação à contratação de mulheres, porque, olha, eu sou obrigada a confessar que o que a gente ouve, né, nas discussões e até nos estudos, né, boa parte da discriminação em relação à mulher vem justamente da maternidade, né, dos cuidados que ela vai ter com o filho, porque ela vai ter que se ausentar mais do trabalho, porque ela vai ter licenças. Então, será que se a gente trouxesse isso para um campo legal, né, de tratar mais igualmente as duas partes, a gente não diminuiria essa discriminação contra a mulher? O que você acha disso? Veja, né, aí, novamente, tem os mais favorecidos e os menos, né, Alexandre? Por quê? Aquele homem que tem um trabalho autônomo, que é diretor de uma empresa, enfim, que não é seletista, que não tem vínculo de emprego, que não tem alguém cobrando, ele, sim, ele tem uma maior disponibilidade para estar apoiando, ajudando sua esposa no nascimento do filho, ficar mais em casa com as demandas de casa, né, nesse momento de maior sensibilidade da mulher, que é a minoria, né? Então, sem dúvida nenhuma, a legislação não favorece que o homem auxilie a mulher, porque a legislação, ela está defasada, por mais que tenhamos passado por reforma trabalhista e tudo mais, ela ainda, nessa relação homem-mulher, ela está muito defasada. Ela teria que trazer uma jornada de trabalho especial, fora os intervalos de amamentação, fora a questão de ter auxílio creche, mas teria que ter um respaldo maior em relação a uma jornada mais flexível para a mulher que tem uma criança pequena em casa ainda, que não a prejudicasse, né? Porque o que eu vejo? As mulheres, elas têm uma capacidade de adaptação incrível, incrível. Isso eu posso até dar um exemplo. Eu tenho um filho ainda de 4 anos e eu sempre trabalhei, por mais que eu seja autônoma, sempre trabalhei até tarde da noite, fazendo isso. A partir do momento que o meu filho nasceu, eu comecei a organizar meu tempo em que eu sabia que eu não ia mais poder me exceder como eu me excedia antes. E eu organizei minha vida. A mulher tem essa capacidade de organização. Só que ela precisa ter a chance disso. Que o que acaba acontecendo, Alexandre? Infelizmente, ela volta da licença maternidade, ela manda embora. Faz período de estabilidade, ela manda embora. Porque eles sabem que até a criança completar 3, 4 anos, ainda vai demandar. Meu filho tem 4 anos e ainda demanda, né? Então, assim, a legislação, ela, em que pese dizer que sim se preocupa com a mulher, com a questão da amamentação, não. Foi só para dizer, olha, estamos atendendo, auxílio creche, tem um intervalo para amamentação. O intervalo da amamentação é inviável em muitos momentos, dependendo do lugar onde a mulher trabalha. Não tem a mínima condição dela sair para amamentar a criança e voltar. Às vezes ela mora do outro lado da cidade, na região metropolitana. Então, assim, uma forma seria flexibilizar a jornada de trabalho da mulher, uma previsão legal que trouxesse segurança para o empregador e para ela, para a mulher. E sim, também dos homens. É igual os homens também poderem flexibilizar a sua jornada para auxiliar a sua mulher.
né? Sem contar ali a licença paternidade, um aumento, porque realmente no momento em que nasce um bebê, é um momento muito delicado para uma mulher. Ela precisa sim do apoio do marido, é um dos momentos que ela mais precisa do apoio do marido. E assim, eu sempre falo, o nascimento de uma criança é uma surpresa para todas as mulheres, para todos os pais, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, assim, a nossa legislação em relação a isso, Alexandre, é muito defasada e tinha que ser voltada para ambos, melhorar a situação da mulher e aumentar os direitos do homem em relação ao bebê, em relação à ajuda com o bebê em casa. Também com você, concordo plenamente. E vou emendar uma outra pergunta, então, aqui. O que você acha para evoluir essa situação, né? No sentido de diminuir essa disparidade entre homens e mulheres? O que você vislumbra aí para o futuro? Bom, Alexandre, assim, a gente falou aqui em vários momentos de qualificação profissional, né? As mulheres hoje, sim, estão buscando muita qualificação profissional e elas continuam precisando buscar essa qualificação profissional. As mulheres ficaram para trás com tudo isso, com filho, com discriminação no ambiente de trabalho, elas foram ficando para trás. Por quê? Porque as próprias empresas acabavam sempre oferecendo uma qualificação, um curso, sempre para os homens e não para as mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela pode estar fazendo hoje o curso e amanhã tem um filho, eu não vou poder contar com ela, né? Então, assim, as empresas nunca investiram nas mulheres em relação a cursos de qualificação. E também essa questão de estar voltada aos filhos, voltada à casa, acabou fazendo com que elas deixassem de procurar essa qualificação. Então, em primeiro lugar, a qualificação profissional é essencial para que a mulher volte a tentar subir nesse patamar de igualdade com o homem no trabalho. Essa é uma primeira questão. Compliance de gênero nas empresas. Eu acho que é uma questão essencial hoje também, é o compliance de gênero, a fim de acabar com qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de discriminação em relação à mulher. Por quê? Porque a mulher tendo essa segurança, sabendo que se acontecer alguma coisa com ela, ela vai ser acolhida, ela vai ser atendida, ela vai ter mais segurança para exercer o trabalho dela. E aí ela sim vai investir, vai querer se candidatar a vagas de promoção, é um suporte emocional para a mulher, esses sistemas, esses programas de compliance de gênero. Jornadas alternativas, como eu já falei, também é muito importante para que a mulher possa ainda administrar trabalho e casa, ajuda também nisso para chegar nessa igualdade, e a maior participação da geração Z, que eu estou apostando as minhas fichas aí no futuro, para que a gente chegue a uma ordem natural de equidade de gêneros. Perfeito, Roberta. Perfeito. Também concordo contigo. Eu queria comentar com você, existe o programa de Empresa Cidadã, que eu acho um programa muito interessante, muito bacana, que aumenta, né, a licença maternidade e também a licença paternidade, né? E que eu acho bacana desse programa justamente porque depende de a empresa, né, aderir, né, ter o interesse, embora, claro, ela tem lá um benefício fiscal em relação ao que ela vai gastar, né, para manter esses benefícios, mas tem que ser criada a primeira consciência dentro da empresa, para a empresa daí aderir a esse tipo de programa e fazer, né, promover essa situação mais vantajosa para a mulher, especialmente aí para a maternidade, né, o pai também, né, com o aumento da... O que você vê desse tipo de programa? O que você diria a respeito dessa situação? Aí a gente volta um pouco naquela questão do questionamento da nossa colega a respeito de previsão. Veja, aí é uma chance que o legislador está dando, você pode ajudar, você pode auxiliar, né? Mas aí vem aquela consciência lá de trás, no sentido de, não posso, como é que eu vou ficar sem ele aqui? Ou sem ela aqui, né? Então, infelizmente, as empresas não compraram essa opção.
é o que eu vejo como profissional. Não é a maioria que aderiu ao programa, e assim, eles não têm essa consciência de que um programa desses auxiliaria na equidade de gênero, por exemplo. Eles ainda não têm essa consciência. Sim, uma forma que o legislador encontrou de auxiliar essa questão, porém, ela não foi levada para frente. Que eu acho que daqui a alguns anos, os dirigentes de empresas, diretores, com outra cabeça, já culturalmente, de repente, um programa como esse seja muito mais bem-vindo e bem aplicado do que é aplicado hoje. Eu acho que ele não é aproveitado hoje. Concordo com você também. Das empresas que eu conheço, realmente acho que é uma minoria que aderiram, né? Existem, claro, é que eu digo, existem as que aderiram, mas porque já existia essa consciência, né? A consciência tem que estar lá antes, né? Para fazer sentido para um gestor apostar nisso, né? Investir nesse tipo de situação. Mas, com certeza, você tem razão. O papel do legislador nesse aspecto eu achei que foi muito bacana, porque, claro que nem toda a sociedade está preparada, né? Então, eu tenho sempre essa preocupação de que toda vez que você faz a imposição legislativa de mais uma, não vantagem, uma legislação que proteja a mulher, de um outro lado você acaba aumentando a discriminação em relação ao trabalho dela, né? Então, essa questão de tornar opcional e dar vantagens fiscais, né? Eu acho muito bacana, porque aí você trabalha na consciência. Eu acho que talvez a gente tenha que trabalhar muito mais isso, fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, né? E continuar sempre debatendo, discutindo, trazendo o tema da mulher para reflexão, né? Acho bem interessante isso. Deixa eu ver aqui se nós temos mais alguma. Acho que não. Mais alguma reflexão que você tenha a respeito da questão da mulher no mercado? Eu gostaria de lançar 2 reflexões, pode ser? Claro, vamos lá. As mulheres realmente têm assumido cargos e posições de destaque por ser a ordem natural ou apenas uma falsa sensação? Muito interessante. Vamos pedir Será para que o pessoal que está alguém se participando. habilita a responder? Por favor, pessoal que está participando conosco, aí, coloquem suas ideias, os seus questionamentos. Aqui a ideia é justamente a gente refletir e pensar juntos, né, para trabalhar pela evolução da igualdade de gênero. Né? Que mais, Roberta? A outra é: hoje é um discurso empresarial ou estamos efetivamente avançando em relação à igualdade de gênero no mercado de trabalho? Interessante também. É muito interessante também. Mas eu acho que é isso que a gente está falando, né? A gente precisa da evolução da mentalidade, da cultura, da visão da sociedade como um todo, para que essas diferenças venham reduzindo, né? E eu também aposto na geração futura, né? Como a gente está falando, essa mudança ela é muito, embora 50 anos pareçam muito, mas historicamente isso é praticamente nada, né, na história da humanidade, né? Então a gente está passando por um processo grande de alteração, né, da mentalidade social em relação à mulher, especialmente ao papel da mulher na sociedade, né? Então eu não tenho dúvida que daqui a 10, se a gente vier fazer um novo evento, daqui a 10 anos, a situação já vai ser um pouco diferente, os números vão ser certamente melhores do que aqueles que a gente tem agora. E daqui a 50 anos, então, a gente pode estar aqui fazendo um evento para tratar do papel do homem no mercado de trabalho e da discriminação contra ele. Do excesso de mulher no mercado de trabalho. Você já pensou? Parece que o Alexandre travou, Foi o né? Alexandre Augusto. Eu fiquei na dúvida se era ele ou eu. Não. Aí, voltou. Liga. Ativa o Um fone. microfone.
Deu um problema aqui na minha conexão, me desculpe. Acho que eu Foi fiz só uma falar em provocação. excesso de mulher no mercado de Eu fiz uma trabalho. provocação, o Augusto me derrubou lá. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Mas você sabe que eu ia Alexandre, te... Pois não, diga. Roberta. Não, Eu ia diga, fazer um outro desculpa. comentário desse evento que passou lá, os 8 anos que a gente fez. Tinha o pessoal de uma empresa que a gestão da empresa era toda feminina. Era uma empresa realmente de gestão feminina. E que foi engraçado lá no evento é que elas assumiram isso, por isso que eu estou fazendo a brincadeira, então deixa eu contar o fato. Né? Elas assumiram que lá elas discriminavam homens. Né? Elas contratavam prioritariamente mulheres, né? E por uma opção delas, porque, enfim, elas se sentiram discriminadas, né? Durante toda a vida, né? Em vários ambientes, e que lá naquele ambiente, como a gestão toda da empresa era de mulheres, elas preferiam privilegiar as mulheres em detrimento de homens. E daí por isso que eu faço a brincadeira que, com o passar dos anos, aí a gente pode inverter esse papel, né? Eu confesso que eu gostaria de, daqui a alguns anos, a gente estar conversando e falar que está igual. O mercado de trabalho está igual para ambos. Eu não quero nem que homens desçam e nem mulheres subam. Eu quero que realmente as mulheres tenham condições de competir com os homens aos grandes cargos por terem a devida qualificação. E aí que eu venho para aqueles questionamentos que eu falei, para fazermos uma reflexão. Eu gostaria muito que fosse a ordem natural, Alexandre, e não essa imposição. Ontem mesmo eu vi uma reportagem no Exame de que algumas empresas estão agora adotando metas para setores contratarem mulheres, né? Aí eu me perguntei, metas, ok, vamos chegar a uma equidade, mas e a qualidade do trabalho dessas mulheres? Elas vão ter condições de tocar aquele cargo para o qual elas foram contratadas? Porque a ordem natural é que sim, a mulher ela possa participar do processo de promoção junto com o homem, mas ela sendo qualificada para aquilo. E não por ela ser mulher, né? É o que eu sempre digo, não que todas as mulheres que hoje exerçam um cargo importante, elas estejam nesse cargo porque são mulheres. Muito pelo contrário. Temos aí o exemplo da nossa presidente da Ordem dos Advogados, que é uma mulher super competente, super experiente, está ali por isso. A nossa presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que também está ali para isso. Falamos da menina do Bayer, quer dizer, são pessoas que têm competência para estar ali, mas não é o que se está esperando nesse momento. A pressão está sendo tão grande que, equidade de gênero, e aí eu acho que as coisas serão um pouco atropeladas. Então, a minha esperança é que, sim, consigamos chegar na ordem natural, na qual o homem e a mulher vão estar se candidatando para um mesmo cargo e que seja escolhido aquele que for qualificado para aquele cargo, e não por ele ser homem ou por ele ser mulher. Então, eu acho que quando nós chegarmos aí, sim, nós vamos chegar ao ponto ideal da equidade de gênero. E não essa cobrança de temos que ter quantidade. Quantas vezes eu não ouvi aí nesses 2 últimos anos, não, mas tem muita mulher, a gente tem muito homem, a gente precisa de mulher. Mas não dá. Não dá para ser assim. Porque ou a gente vai simplesmente fazer com que as empresas, o comércio decline, porque as pessoas não estão qualificadas para aquilo, para não dizer as mulheres, né? Então, eu acho que não adianta atropelar. Eu acho que sim, já estamos caminhando, né? E toda essa preocupação já é uma evolução, porém, não podemos nos atropelar, porque tem que ser uma ordem natural. E não elegermos mulheres por serem mulheres, mas sim por serem capazes, competentes e experientes. Então, era essa reflexão que eu queria trazer hoje, Alexandre, para todos e para todas, em homenagem ao mês da mulher, que agora já não é mais o Dia da Mulher, é o mês da mulher, né? E espero que a gente tenha conseguido aí no debate trazer algumas reflexões para as pessoas que estão nos acompanhando.
E agradeço muito a oportunidade de discutirmos sobre mulheres no mercado de trabalho e pelo convite. Roberta, eu que agradeço, o papo foi muito legal, espero também que o pessoal que está acompanhando a gente tenha gostado como eu gostei, foi bem interessante mesmo, tenho novas tiradas aqui, novas questões, né, para refletir, para pensar, para tratar, para discutir esse tema. Eu acho que foi bem interessante, você trouxe dados bem legais aí, a tua reflexão foi muito boa. Eu te agradeço mais uma vez por ter aceitado aí nosso convite, desejo sucesso para você, né, como advogada, em todos os cargos aí que você ocupa, né, representando as mulheres, né, e que você chegou lá exclusivamente pela sua competência, né, e pela sua dedicação. Então, que você seja aí esse exemplo, né, para o futuro das mulheres nos mercados e nos cargos, e ocupando, enfim, posições de destaque, né, na nossa sociedade. Ok? Muito obrigada, Obrigado, Alexandre. um abraço. Muito obrigada Passo pelo de volta a carinho, palavra, Augusto. Imagina, um abraço. pelas palavras. Obrigado. Surgiu um último comentário aqui aos 45 do segundo tempo, eu faço questão de ler. O Gustavo Klenk disse que ele entende, que ele vê que o acesso da mulher ao mercado de trabalho não é natural, e sim devido às suas lutas e conquistas. Perfeito. Uma última contribuição. E a Camila Bispo parabeniza a ambos, né, pela palestra, pela moderação. Obrigado, Camila, pela participação. Bom, da parte da RK Paraná, eu também agradeço a Roberta pela excelente palestra. Alexandre, muito obrigado pela excelente moderação. Queria só contribuir também em tom jocoso que a Câmara, nos seus 50 anos de história, tem pela primeira vez um homem na sua gerência, eu. Então, a Câmara sempre esteve aberta ao feminino, eu acho que ela cumpriu bem esse papel, e agora mudou, e eu espero exercer com a mesma competência o papel que todas as mulheres exerceram à frente da instituição, tá bom? Muito bom, Augusto, parabéns. Obrigado. Muito bom. Legal. Então, muito obrigado a todos e a todas que estiveram presentes, né, acompanhando a nossa primeira palestra pelo GIETRA. Agradeço aos patrocinadores Masters, como sempre, Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch e o Grupo Servopa, e também aos patrocinadores do GIETRA, Rocha Advogados Associados e Chatecor. E por fim, relembro, dia 20 de abril, se tudo correr bem, nenhuma surpresa no caminho, faremos o primeiro evento presencial da Câmara com o GIETRA, tá bom? Excelente tarde a todos e a todas. Um forte abraço, fiquem bem e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, gente. Tchau, gente. Grande Um abraço. abraço. Obrigado, até Tchau. mais.